Então, gente, estamos juntos, né? Novamente, meu nome é Yuho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a humanização dentro da geriatria, né? Eu sou como especialista da geriatria. Vou aqui compartilhar um pouquinho a minha tela. Vocês estão conseguindo enxergar? Tranquilo? Sim. Ok, a partir daqui eu não vou conseguir ver em relação às mensagens, tá? Como que a minha tela toda vai estar desse jeito aqui, então não estou conseguindo ver a tela de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem acionar o som e me interromper aí para vocês poderem conversar aqui comigo, né? Para tirar as dúvidas, porque eu não vou conseguir ler o chat em específico neste momento. Se vocês colocarem no chat, no final, eu abro aqui o chat e vou dando os olhadas aí e eu respondo todas as dúvidas também, ok? Então, meu nome é Yuho, né? Eu sou médico que estou também como docente, principalmente na área de geriatria. Eu sou também um diretor clínico da clínica chamada Maru, lá em Brasília, né? E eu dou aula chamada Maru Atualiza para os geriatras. Caso vocês também queiram alguma atualização geriátrica, contacta comigo que a gente coloca no grupo aí para a gente poder fazer algumas atualizações. Também sou professor de pós-graduação da neuropsicogeriatria. Então, eu estou dando aula principalmente focado na parte neurológica e psiquiatras, né, nessa faculdade chamada Psiques. Qualquer coisa, vocês também podem entrar em contato para a gente conversar, caso vocês queiram fazer uma pós-graduação de neuropsicogeriatria. Então, o tema de hoje, né, vocês me chamaram para conversar sobre cuidado centrado no idoso. Então, é uma aula ministrada para essa Liga Acadêmica de Humanização Palhaços da Alegria, LAHPA, e a gente vai começar sobre o tema, né, a humanização. O que é a humanização, segundo o portal do Ministério da Educação? A humanização é o conjunto de valores, técnicas, comportamentos, ações que, construída dentro dos seus princípios, promovem a qualidade nas relações entre as pessoas no serviço de saúde. Aqui eu marquei bastante em relação à qualidade de relacionamento, porque justamente quando a gente fala de conceito de saúde, a gente tem que garantir 4 saúdes. Infelizmente, na medicina, tem muita gente que só quer garantir uma das saúdes, que é justamente a saúde física. Só que, infelizmente, a saúde não é só física. A gente também tem saúde emocional, né, que é a parte psiquiátrica, psicológica que a gente fala. Temos a saúde também social, onde a gente está falando de relacionamento, incluindo o cuidador. É o que falta muito, tá? Às vezes o povo não está nem aí com o cuidador, fala na lata para os cuidadores, né? A pessoa fica assim, até atrás de falar que o paciente tem câncer, mas não está nem aí de falar que o pai tem câncer, né? O paciente fala para o filho que seu pai tem câncer, na facilidade. E nem sequer nota que isso causa uma conturbação social, uma conturbação familiar, né? Então a gente tem que realmente ter atenção na parte social. Nem sequer os médicos sabem que a gente prescreve pra caramba coisas sociais. Principalmente, por exemplo, se a pessoa estiver no final da vida e quiser casar dentro do hospital, é prescrição médica, gente, isso. A gente pega um receituário e escreve, olha, solicito que libere, né, pastor, padre, dentro do hospital para a gente poder fazer o casamento no final da vida. Isso é uma prescrição social. E a gente tem que saber fazer essas prescrições sociais. A gente tem que saber lidar com a parte social também. Assim como parte espiritual. Lembrando que casamento também envolve muito a parte religiosa e espiritual. Então, a saúde é bem-estar físico, emocional, social e espiritual. E mesmo assim, nos livros de medicina, infelizmente, eles só trazem a parte física. Anatomia, fisiologia, vocês estudam pra caramba. Vai entrar na parte de bioética ou vai entrar na parte aí de saúde social para ver se vai ter tantos alunos assistindo. Até, né, me surpreendi. Bem-vindo realmente a todos vocês aí que estão participando, todo mundo aqui, né? Disseram que tem 12 ligantes, tem 14 pessoas, então tem mais do que os ligantes entrando aqui para poder assistir em relação à aula de humanização. O povo subestima essa aula de humanização. Até mesmo que os próprios professores, infelizmente, dentro da faculdade subestimam isso, tá? Em relação à humanização. Por que que a gente fala que é subestimado? Cara, para você ter ideia, né? 80% da falha terapêutica é por falta de humanização. Apenas 17% é por falta de conhecimento e 3% é porque Deus quis. Como que seria isso, né? No final das contas, quando a gente oferece um tratamento, sabe por que os pacientes não tratam? É simplesmente porque fala, cara, aquele médico nem sequer olhou para minha cara. Ele não conversou comigo, ficou só olhando na tela, né?
Mandou um bocado de exame, meu Deus, para que tanto esses exames? Não me explicaram nada. E simplesmente fala que eu não vou fazer aquele tratamento. Isso é 80% das falhas terapêuticas, gente. Infelizmente, se a gente for tratar, por exemplo, uma simples pressão alta, uma recém-formado ou um cara que realmente ficou já 20 anos no mercado, um bambambam da medicina, não vai fazer um tratamento tão diferente. Só que vai ter falha terapêutica. Quem tem mais falha terapêutica? Aqueles que desprezam essa parte da humanização. E isso é 80%. 17% é realmente porque o caso é complicado. Como que é um caso complicado, provavelmente tem que ser os 17% mais qualificados médicos para poderem acertar. Mas 80% dos casos não é isso. Cara, 80% dos casos são casos simples. São os casos de dia a dia. Não vai ter 80% dos casos complexos, né? Seriam casos que realmente todo médico saberia tratar. Só que não consegue tratar por quê? Porque os pacientes não querem acompanhar aquele médico. Simplesmente porque aquele médico foi desumano. Não pensa, só pensa na saúde física e não pensa na saúde psicológica, não pensa na saúde social e nem pensa na saúde religiosa, saúde espiritual daquele paciente. Tem estatísticas dizendo que 60% dos nossos pacientes querem conversar sobre espiritualidade. Alguém já escutou algum médico conversar sobre espiritualidade? Pergunta qual é a sua religião? É raro isso acontecer, sendo que metade dos nossos pacientes, um pouquinho mais da metade dos nossos pacientes querem conversar sobre isso, né? Então, nisso tudo engloba, né, inclui assim a dificuldade nosso mesmo, como médicos, da gente aceitar que a gente não é simplesmente um profissional de saúde física. Temos que saber que o saúde engloba também a parte psiquiátrica, psicológica, social e espiritual. Então, daí eu digo realmente que essa aula é uma das aulas mais importantes que tem dentro da medicina, que infelizmente é muito subestimada porque os próprios professores estão muito focados na parte de saúde física. E já que a gente está falando de relacionamento, né, estamos falando de qualidade de relação, se a gente está falando de relacionamento, a gente tem que sempre escutar não só o paciente, mas o acompanhante e a equipe multidisciplinar. Inclusive, as queixas são diferentes entre elas. Às vezes, a queixa do paciente é simplesmente por causa que a pessoa está sentindo cansado, está sentindo, né, fraqueza, isso seja a queixa do próprio idoso. Mas vem o acompanhante, a queixa do acompanhante é: minha mãe está depressiva. Não é o cansaço que incomoda, né, a filha. A filha está incomodada por motivo de depressão. O próprio paciente está incomodado por motivo de cansaço. E o médico, cara, só está incomodado por causa de colesterol alto, né? Pressão alta, colesterol alto, vê aquelas taxas que estão altas e está incomodado por causa disso. Por isso que a gente fala que sempre tem 3 queixas. A queixa do paciente, a queixa do acompanhante e a queixa do médico. Incrível que pareça, existe queixa do médico. Infelizmente, o médico quer tratar aquilo que se sente confortável em tratar, que é a queixa física. Mas a gente não pode ficar somente nessa queixa física. Temos que realmente ver outras áreas do paciente. Então, a gente tem que entender qual é realmente a queixa do paciente e também a queixa do acompanhante, já que a gente é um médico que vai tratar também um problema social. Então, o acompanhante vai estar incluso dentro da saúde, que é a saúde social. O idoso, já por natureza, ela contém vários problemas que vai englobar o problema social, que a gente precisa de humanizar. Normalmente, dentro da geriatria, a gente chama isso de 7 Is da geriatria. Né? Todo começa com I. Instabilidade, que é quedas, né? Incontinência urinária e fecal, incapacidade comunicativa, se a pessoa fica demente, ou perda auditiva, ou perda de realmente fala, propriamente dita, passou por uma traqueostomia, alguma coisa assim, começa a ter uma incapacidade comunicativa e a gente tem que aprender a comunicar mesmo com essas pessoas que não têm dificuldade de comunicar. Iatrogenia, que é excesso de medicamentos ou erros, né? Não só erros, mas lesões provocadas por motivo de hospitalares ou por motivo mesmo da equipe de saúde. Às vezes a iatrogenia não é medicamentosa, pode acontecer, por exemplo, de falta de troca de decúbito, causando úlceras sacrais, né? Úlcera nas costas, machucados nas costas, porque você não orientou o paciente a mudar de decúbito quando o paciente ficar acamado.
né? Insuficiência cognitiva, a demência propriamente dito, imobilismo e insuficiência familiar. Veja aqui que dentro dos Is da geriatria, a gente enquadra realmente o problema familiar propriamente dito. Até mesmo que vai ter até questões financeiras mesmo, né, envolvidas aqui. É caro, infelizmente, você cuidar de um idoso, e isso pode levar também problemas de heranças, né, de parte financeira. Tudo isso a gente tem que levar em consideração para tratar o paciente. Então, são esses 7 Is da geriatria que a gente sempre trata, e todas elas vai ser na visão tanto física, emocional, espiritual como social. A instabilidade postural, incontinência urinária fecal, incapacidade comunicativa, iatrogenia, insuficiência cognitiva, imobilismo e insuficiência familiar. Então, sejam bem-vindos, né? Caso vocês queiram encaminhar os pacientes para um geriatra, saiba que os geriatras são especialistas nessas 7 áreas que tem. Tá? Tem muita gente que não conhece o trabalho do geriatra, né? Para que o geriatra? É como se fosse o médico do idoso. Cara, perceba que isso não é só para os idosos. Mesmo sendo jovem, se esse jovem ficar acamado, isso é da área geriátrica, né? Estamos falando de imobilismo e instabilidade postural. Então não é só idosos que a gente trata. Basicamente são essas doenças que são mais comuns, né, nos pacientes. Problemas de saúde são muito mais comuns em pacientes idosos que a gente trata. Isso acontece muitas vezes para os pacientes jovens, né? E a gente vai ter que falar, né, já que a gente está falando de humanização, palhaços da alegria, realmente você trata um paciente idoso, às vezes não com medicamento, mas você realmente pode tratar simplesmente por acompanhar, né, de forma não farmacológica os nossos pacientes. Existe a possibilidade de a gente fazer uma pet terapia, onde você pode levar uns cachorrinhos, gatos, para poder ter contato com os nossos pacientes. Existe a possibilidade da musicoterapia. Mas tudo isso é só um placebo, ou você está fazendo enganando o paciente, né? Enrolando o paciente. Não, gente, não estamos enrolando o paciente. Como eu disse, 80% dos casos da falha terapêutica é por causa que o seu paciente não está concordando contigo, não está tendo uma confiança suficiente para você. Isso tudo faz com que você tenha uma confiança, um relacionamento médico-família, né? Médico-paciente. O povo fica falando, é importante esse relacionamento médico-paciente, mas não mostra isso na prática. O que significa isso na prática? É 80% de falha terapêutica, 80% de sucesso terapêutico. Você pode ler o Harrison, você pode ler o Cecil, você pode ler todos os livros de medicina de cabo a rabo. A diferença que vai dar nisso é 17%. Né? Agora, a diferença que vai dar em você saber tratar bem o seu paciente e humanizar vai ser a diferença de 80%. Cara, todo mundo reclama dizendo dos charlatãos aí, que ficam passando um bocado de medicamentos estranhos para os nossos pacientes, e os pacientes pagando pra caramba, né? Sei lá, 10 mil, 20 mil para fazer um tratamento com esses charlatões aí, e os médicos ficam reclamando disso. Reclama porque você não sabe as técnicas do charlatão. Você tem que utilizar essas técnicas também. Eu tô falando que você tem que fazer charlatanismo? Não, gente. Estamos falando que a gente tem que aplicar a ciência de uma forma que os nossos pacientes tenham adesão. Infelizmente, essa técnica de aderir os pacientes, os charlatães estão sendo melhores do que os profissionais médicos. Acorda. Você tem que aprender realmente a tratar bem o seu paciente para esses pacientes terem confiança. Se você está falando uma coisa que não tem nada com nada cientificamente, a pessoa consegue até convencer, você que tem o conhecimento médico-científico tem que saber convencer muito melhor. A falha é dos médicos mesmo, que não conseguem convencer o seu paciente. Tudo bem que, assim, uma cara de japa facilita muito convencer qualquer paciente, né? Ainda mais os idosos amam isso, mas não precisa disso, claro, né? Você pode convencer isso falando, conversando, simplesmente explicando o porquê que você está tratando daquela forma. Tem muita gente que nem sequer para explicar, mas você faria alguma coisa sem nenhuma explicação, simplesmente toma isso. Eu nem sei o que é isso. Por que tá me dando? Você nem sabe o porquê e vai tomar aquilo? Cara, eu não tenho coragem de tomar qualquer coisa sem nenhuma explicação do porquê. E por que o meu paciente vai tomar aquilo que eu não explicar, né? Então, em outras palavras, significa que
Se você conseguiria fazer isso, por exemplo, com um atendimento de 15 minutos? Não. Já começa por aí. Então, se você for fazer um tratamento através de um convênio, por exemplo, você não vai conseguir, com grande probabilidade, você não vai conseguir fazer esse tratamento humano e nem vai conseguir fazer com que você convença o seu paciente a fazer aquele tipo de tratamento. Então, infelizmente, essa humanização é muito difícil de aplicar dentro do meio do convênio, onde você é obrigado, por exemplo, a tratar um paciente em 15 minutos. Ah, mas é impossível? Não é impossível também. Por quê? Porque você pode parcelar a sua consulta. Então, é simplesmente você pedir para ele voltar em um mês. Por que eu estou falando em um mês? Porque normalmente, quando a gente oferece em convênio aí, eles pedem, se a gente voltar em menos de 15 dias, por exemplo, você não vai receber nada. Então, muitas vezes, você pode pedir para o paciente voltar de mês em mês, para ao invés de você fazer uma consulta de 15 minutos, você faz 3, 4 consultas de 15 minutos. Vai dar 1 hora. Vai ser uma consulta comum de uma particular. Então, se você quiser fazer realmente uma consulta humanizada e quiser explicar todos os seus tratamentos para o seu paciente, você tem que fazer um acompanhamento mais rotineiro, né? Ou você realmente faça particular e atende 1 hora. Ou você pode fazer 4 atendimentos mensais de 15 minutos para você poder explicar tudo. Mas expliquem. O celular tá vocês poderem fazer. Júlia Magalhães está aí com o microfone ligado. Perfeito. Desculpa. Tranquilo. Qualquer dúvida pode interromper aí, não tem problema nenhum. Então, dito isso, né, considerando essa parte, a gente também tem que levar em consideração o cuidador. É uma coisa interessante, assim, falar sobre o cuidador, porque quase todos os cuidadores dos idosos hoje também são idosos, né? Normalmente, os meus pacientes trazem o vovozinho aí de 80 anos de idade, mas o próprio filho já tem 60 anos de idade. Então, também estão na área geriátrica, deveriam fazer acompanhamento comigo. Uma das coisas que é muito importante é justamente você trazer esses cuidadores para serem acompanhados também com vocês. Então, isso também é um conceito de médico de família, né? Por que o médico de família é muito interessante? Justamente porque você está atendendo a família inteira. Se você atende a família inteira, você já ajuda o pensamento, né, da orientação em relação à diagnóstica, por quê? Se um membro da família tem lúpus, você pensa que também os outros membros possam ter. Se um membro da família tem depressão, outros membros também teriam mais facilidade. E se for esquizofrênico, bipolar, também a mesma coisa. Você saber do histórico familiar é muito rico do ponto de vista da gente conseguir fazer o diagnóstico daquele ente que você está tratando naquele momento, tá? Então, você ser o médico de todas as pessoas da família, isso ajudaria muito no seu raciocínio clínico, fisicamente também. Mas também você consegue entender o porquê que está tendo falha de tratamento. Às vezes, a falha de tratamento é justamente por causa que você tem algum conflito entre a família, e isso faz com que você não consiga ter acesso aos medicamentos. Se você tiver conflito para quem compra, por exemplo, medicação, você tem conflito justamente porque não tem condições de pagar o medicamento, e você conhece toda a família, isso facilita mesmo a você fazer uma adesão do tratamento. Tudo isso que a gente está falando de humanização, no final das contas, a gente melhora muito a adesão dos nossos tratamentos, fazendo com que o sucesso terapêutico aumenta significativamente, tá? E qual é o principal problema dos cuidadores? Cara, para você ter ideia, do ponto de vista estatístico, a gente sabe que metade dos cuidadores tem depressão. Cara, 50% dos cuidadores dos idosos têm depressões. Até mesmo por causa da sobrecarga de cuidador. Você começa a cuidar dos seus filhos, né? Esse cuidador não está cuidando só o idoso, esse cuidador também está cuidando dos filhos. Então é uma sobrecarga imensa. Ele está cuidando dos filhos menores e também está cuidando do pai e mãe, que já está doente, né? 1/3 desses cuidadores vão ter problemas financeiros. Então aí também é uma das coisas que você vai ter que levar em consideração. Isso é a saúde social que a gente está falando também. O financeiro também é social, não é simplesmente você saber que o melhor tratamento é o Ozempic, é o medicamento mais caro aí. O melhor tratamento é você utilizar romosozumab, medicamento para o osso que é extremamente caro. Tudo bem, se você souber fazer esse tratamento e o cara tiver dinheiro, tá tranquilo. Só que o problema é que até 1/3 dos nossos cuidadores começam a ter falência financeira justamente porque está tratando aqueles
idosos que custam caro. Não custam caro somente por motivo medicamentoso, mas custa caro porque precisa de ajuda de outros cuidadores. Precisa de contratar cuidadores também. Às vezes você precisa de institucionalizar até esses idosos, né? E isso tudo custa caro. A instituição aqui, pelo menos de Brasília, o mais barato é uns 6 mil reais e vai até uns 20 mil reais que você gasta por mês só de institucionalizar um paciente. Então, não é uma coisa barata que a gente tem. Realmente, a maioria das pessoas entra em falência econômica, né? A maioria não, 1/3 das pessoas entra em falência econômica, tá? 1/5 das pessoas, inclusive, é demitido no trabalho. É um dos motivos que começa a ter falência econômica mesmo, né? Então, 20%, 1 a cada 5 pacientes é demitido, justamente porque tem que cuidar de todo mundo da família e não tem tempo para o trabalho e acaba não conseguindo cumprir os horários de trabalho, tá? E 25% de todo mundo aqui, né? São no total 12 alunos, né? Então, 25% de 12 são 3 alunos. 3 daqui vão ser cuidadores. Ou seja, dos 12 aqui, 3 pessoas vão ter riscos altíssimos né? Isso aí na vida, tá? Então, 25% das pessoas vão entrar nessa estatística de você ter depressão, você ter falência financeira e ser despedido do seu trabalho. Isso é um problema muito grave do ponto de vista social, né? Só temos 12 aqui para a gente poder falar. Agora tem 15, né, pessoas aqui, então tem mais ainda. Então, se a gente simplesmente ignorar essa parte da humanização e ficar estudando o livro de medicina, vocês vão ter muito problema daqui para frente. Não vão conseguir convencer os pacientes a fazer tratamento, e mesmo convencendo os pacientes a fazer tratamento, às vezes esses pacientes não vão conseguir fazer o tratamento por motivo de problemas financeiros. Ah, então você sabe os medicamentos do SUS é só para os pacientes do SUS? Não, você vai ter que provavelmente também pensar em pacientes particulares também. Características dos cuidadores sobrecarregados. Se você já escutou isso da sua mãe aí, né, ou alguém da sua família, red flag, né, é sinal vermelho pra caramba, tá? Então, aqui é a fala típica de cuidador que é sempre sobrecarregado, que tem depressão, que vai ter problemas financeiros. Porque assim, a minha mãe sempre achou que eu sabia me virar melhor. É porque eu sou assim, se eu preciso de uma coisa e não posso ter, eu vou me virar, mas vou conseguir ter. Eu já te disse que eu sou uma lutadora, não é? Essas que se acham lutadoras são as pessoas que não pedem ajuda e, portanto, muito facilmente ficam depressivos e tentam resolver financeiramente tudo sozinho e fica pobre, tá? Então, são coisas que vocês vão ter que prestar atenção. Escutou essa fala, sinal vermelho. Você tem que chamar essa pessoa para ser atendido contigo, para a gente conseguir tirar esse pensamento, né, dos cuidadores. Não, eu não vou pedir, eu não vou acreditar que alguém vai cuidar dela direito, do jeito que ela gosta, do jeito que ela quer. Eu a conheço, eu sei a hora certa de dar uma bronquinha, entendeu? Ela caminha, fala, faz as coisas que eu forço. Então, também são falas típicas de pessoas que têm sobrecarga dos cuidadores. Inclusive, a sobrecarga de cuidador já é uma ente classificada como sendo problemas de saúde, tá? E o profissional? O profissional também precisa de ajudar nesse aspecto da humanização. Cara, e essa parte do profissional não é simplesmente você humanizar do ponto de vista da sua consulta. Você pode humanizar, inclusive, o ambiente que você vai consultar. Uma das humanizações de consultas, né, é você voltar para o passado, né? Hoje, a gente acaba fazendo um tratamento muito hospitalocêntrico. Está muito virado ao hospital. Tem muitos médicos que falam, cara, eu só trabalho em ambientes hospitalares. O que acontece com isso? O ambiente hospitalar é um ambiente não personalizado, né? É um ambiente extremamente monótono do ponto de vista de vários aspectos. Eu vou demonstrar aqui alguns aspectos que a gente vai ter que comentar sobre isso. Mas, antigamente, na época de Hipócrates, quando vocês vão fazer juramento de Hipócrates, né, nessas épocas da antiguidade, o tratamento médico mesmo era feito intradomiciliar. Você ia para o domicílio e fazia o tratamento. Eu sugiro fortemente que vocês entram nesse meio de atendimento domiciliar. Não só por causa que você consegue humanizar melhor, mas realmente você consegue englobar todo da família. Quando você pede para vir para o consultório, normalmente vai vir quem? A pessoa que não faz acompanhamento desse idoso, né? Acontece, olha, você é o irmão que quase não participa do cuidado da minha mãe, então vai lá você e vai tratar.
cara, só vem informações ruins, né? Na geriatria, a gente fala que a gente só confia na informação quando aquela pessoa acompanha 5 vezes por semana, encontra 5 vezes por semana daquele idoso. O restante a gente simplesmente desconsidera, porque a informação é muito ruim. E, de fato, a informação é muito ruim, né? E aí isso é a grande maioria, infelizmente, do consultório. Quando você chama o paciente para o consultório, normalmente o acompanhante é aquele irmão que não tem a participação quase nenhuma da vida daquela idosa e vem justamente porque tem pouca participação. Então, já que você não está trabalhando, pelo menos leva a mamãe para consulta. Cara, é um desastre. Você não consegue extrair informações corretas do paciente, não consegue oferecer medicamento correto para o paciente. Isso não aconteceria na visita domiciliar, porque na visita domiciliar a gente tem certeza que o acompanhante que fica mais tempo vai estar lá, né? Já que justamente você está indo para aquele local. Tirando o fato que não vai ter aquele rolo de falar, esqueci de trazer a lista dos medicamentos. Todos os medicamentos devem estar em casa. Se não tiver em casa, é porque não está tomando. Então, a gente também consegue flagrar que o paciente não está tomando se aquele medicamento, aquela caixa de medicamento não está dentro de casa. Também tem um fator em relação aos exames. Todos os exames têm que estar lá, né? Não vai ter o esquecer de trazer o exame e ter que voltar só para mostrar o exame de novo. Então, tudo isso realmente você consegue resolver se a visita for domiciliar, se você faz o tratamento de visita domiciliar. O grande lance também do tratamento domiciliar é que ninguém faz tratamento domiciliar com o uso de convênio, né? Então, vai ser sempre particular. Isso também faz com que a qualidade do seu trabalho vai aumentar significativamente, até mesmo que você vai fazer um tratamento, realmente, atendimento de 1 hora, tranquilamente, e você oferece realmente um serviço de qualidade, cobrando o que deve ser cobrado, tá? Então, isso também é uma das partes. E segunda parte, em relação ao hospital. Cara, a grande maioria dos hospitais tem essa coloração meio azulada para branco, tá? Qual é o problema dessas colorações azuladas para branca, né? Tirando o fato que realmente você consegue ver que é totalmente desumano, né? Tem um bocado de máquina, um bocado de fiapos, um bocado de fios, né? Totalmente um ambiente totalmente fria do ponto de vista do local. Esse aqui é o meu consultório. O meu consultório a gente fez pensando exatamente em relação a conceito de humanização. A gente não tem uma mesa entre o médico e o paciente. O paciente fica no sofá, o médico fica na cadeira e a gente conversa diretamente sem ter uma barreira de mesa entre a gente. Também, o computador, às vezes a gente pede para o estagiário vir aqui e ficar digitando para a gente poder conversar diretamente, sem que a gente precise de ficar olhando para o computador toda hora, né? E conseguir ter um olhar direto para o paciente, face a face. Então, isso faz com que o paciente tenha uma maior adesão ao tratamento, assim como adesão à própria consulta propriamente dita. E a cor é uma cor mais quente. A gente chama essa cor aqui de terracota, uma cor mais laranjada. Do ponto de vista científico, qual é a diferença entre cor azulada e cor alaranjada? A cor azul, incrível que pareça, é uma cor extremamente estressante. O povo acha que o azul é o que acalma e o laranja e vermelho é aquela cor de luta, de guerra, de sangue, né? Coisas assim que irrita. Do ponto de vista neurocientífico, isso é totalmente contrário, tá? Do ponto de vista neurocientífico, a luz azul, que é a luz da tela, quem utiliza o celular, né? O celular mesmo tem um bocado de luz azul. Esse luz azul faz com que a pessoa não consiga dormir. Tem muita gente aí que fica bocejando, já vi a Iana aqui bocejando até. Você vê que isso acontece justamente porque a gente utiliza pra caramba o celular, né? Se a gente utiliza o celular, a qualidade do nosso sono piora muito. Por quê? Porque a cor azul já é, por natureza, estimulante, né? Deus fez o mar e o céu azul. Para quê? Para você ficar acordado durante o dia, né? Então, quando a gente tem a coloração azul, é justamente para alertar o nosso cérebro que tem que ficar com energia total, acordado. Tanto é que a luz azul está extremamente associada para crise convulsiva. Se você ficar na tela o tempo inteiro numa criança com crise com epilepsia ou idoso com epilepsia, a pessoa vai ter crise convulsiva. A luz azul também está extremamente associada a delírio. Se vocês forem em algum momento aí para a UTI, vocês vão ver que os idosos na UTI, 80% dos idosos estão delirando. Isso é estatístico, tá? Então, se você tiver 10 idosos, 8 idosos estão tendo delírio. Por quê? Por causa dessa coloração azul.
a luz azul é extremamente estimulante, você fica aceso o tempo inteiro dentro do hospital, né, com aquelas telas, fazendo aqueles barulhos também irritantes, e a própria luz azul irrita pra caramba. Então é muito fácil de você ter crise convulsiva, você ter delírio, você ter insônia com luz azul. O que é diferente com a luz laranjada, não é vermelho, tá? Estamos falando de luz laranjada. O que é a luz laranjada? É o tom do crepúsculo. Final da tarde, aquele tardezinho, né, quando cai, Deus fez aquela corzinha meio vermelhada, laranja, é justamente porque quando a gente tem aquela luz meio laranjada, o nosso coração acalma, a nossa mente acalma e entende que está no momento de dormir. E a gente não tem mais essa luz, né? A sociedade atual fica em casa o tempo inteiro e não pega essa luz de tarde. Por isso que a gente pede para vocês pegarem essa luz de tarde, justamente para tentar acalmar o coração de vocês para produzir melatonina. A melatonina só é produzida quando a gente tem aquele contraste do luz azul caindo para luz laranjada e depois indo para escuro. Quando faz isso que a gente começa realmente a produzir melatonina no cérebro para a gente dormir, tá? Tanto é que existe, inclusive, a fototerapia, que serve para isso, que a gente vai fazendo uma iluminação mais forte perto dos 5 horas da tarde, vai decaindo para ficar luz laranjada e retira para a gente ter mais sonolência, ok? Então, saiba que o simples cuidado de você mudar a cor do seu consultório, a cor do seu ambiente, inclusive essa cor do ambiente você pode sugerir a mudar na casa do próprio paciente. Fez a visita domiciliar, você vê que o paciente utiliza muito a luz branca. Troca para uma luz amarela, né? Essa tonalidade melhor do ponto de vista do cérebro para poder descansar. Então, isso é muito importante para a gente poder conversar com até nossos pacientes dentro de casa ou no nosso consultório e a gente ter esse tipo de cuidado. Também, na minha clínica, né, é proibido, por exemplo, o uso de jaleco. Todo mundo já escutou falar da síndrome de jaleco branco. Embora hoje em dia tem jaleco até azul, preto, essas coisas assim, né? O que acontece em relação à síndrome de jaleco branco? Quando a gente utiliza o jaleco, as pessoas ficam nervosas só de ver o jaleco. Não é só isso, tá? Quando a gente utiliza o jaleco, normalmente a gente utiliza o ar-condicionado na altura, justamente porque a gente sente muito calor. Quando faz isso, o nosso paciente começa a sentir frio e cruza os braços. Do ponto de vista da gente comunicar com o paciente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar descruzar os braços do paciente. Quando você está muito tenso, né, vocês vão ver, os primeiros atendimentos, quando vocês vão ter primeiro atendimento, olha para os seus colegas tudo ao lado, todo mundo está cruzando as pernas e os braços, tá? Primeiro dia de aula também, vocês vão perceber que todo mundo ao seu redor está cruzando os braços e as pernas. Isso é uma linguagem corporal dizendo que você não quer conversar com aquela pessoa, que você está tenso. Então, se você utilizar uma temperatura muito baixa, você vai fazer com que o seu corpo e o corpo do paciente mimetiza isso, falando que não quer conversar. E, infelizmente, a nossa mente é extremamente fácil de ser induzida por qualquer coisa, inclusive induzida para sua expressão corporal. Então, se o paciente começa a expressar corporalmente por motivo do frio, cruzar o braço, essa pessoa literalmente começa a falar menos. Por isso que as pessoas no frio normalmente costumam falar menos do que em momento de calor. É só ver a população mesmo. A população brasileira, normalmente a italiana também fala pra caramba, e uma população, sei lá, né, Inglaterra, Japão, país onde tem muito mais frio, normalmente são pessoas que falam até menos. Claro que tem a parte cultural e tudo mais, mas no final das contas é porque até em relação a conversa física, né, a expressão física das pessoas é isso. Acaba que você vai ficar retraído justamente por motivo de que você está utilizando o jaleco. Está quente, joga a temperatura lá para baixo e você acaba atrapalhando a sua conversa. E tudo isso o charlatão faz, tá? Os médicos não fazem. Mas o charlatão entende isso, não utiliza jaleco, coloca a temperatura melhor. Se você ir para um consultório de um médico, cara, parece que está num freezer. O que o cara está querendo com isso? É simplesmente o cara está fazendo com que o paciente fique longe de ti. Quando você faz isso, quando você coloca a temperatura lá para baixo, você está retraindo. Fica só olhando na tela, fica com a temperatura lá para baixo, com aquele jaleco branco, você está falando, eu não sou povão, eu quero ficar longe de você. Se você fizer isso, é evidentemente que você não consegue fazer com que o paciente faça o tratamento que você sugere, né? Então, daí a humanização, você tem que ter uma humanização consciente, você tem que ser racional em relação a isso. Você tem que saber que existe
né, expressão física, você tem que saber que existe linguagem corporal, não é só linguagem falada, mas a linguagem corporal você tem que captar, inclusive você tem que induzir aquele paciente a fazer uma linguagem corporal que fique mais amistoso contigo, e uma delas é você realmente abrir a mão. Durante a fala toda a gente gesticula justamente por causa disso. Por que a gente gesticula? Para mostrar a mão, porque quando a gente esconde a mão, coloca no bolso ou coloca atrás, faz parte do nosso instinto entender que você está escondendo alguma coisa. E a gente não acredita em pessoas que estão escondendo alguma coisa. Infelizmente, durante a digitar, né? Tem pessoas que colocam a mão digitando debaixo da mesa, tem aquelas deskzinhos por debaixo que a gente puxa para conseguir digitar. E esse fato de você esconder a mão também já faz com que os nossos pacientes fiquem desconfiados de ti. E isso é inconsciente, infelizmente, né? Você tem mais facilidade de acreditar nas pessoas que demonstram a mão, você tem mais facilidade de acreditar nas pessoas que te chamam pelo nome. Então, a partir que eu chamo Iana, Yasmin, Natália, Rodrigo, né? Se eu falar com nome, normalmente as pessoas têm mais confiança em ti. Assim como quando a gente demonstra a mão, tem mais confiança. Quando a gente inclina o corpo para frente, tem mais confiança. Quando a gente utiliza uma roupa que é mais perto de ti, também gera confiança. Por que eu tô falando mais perto de ti? Tem pessoas, por exemplo, que vai para a Secretaria de Saúde com terno e gravata. Ninguém da Secretaria de Saúde tá acostumado com pessoas que vão de terno e gravata. Então também eles vão sentir um distanciamento por causa disso, né? O que a gente deve vestir? Você deve vestir do jeito que normalmente aquelas pessoas iriam, por exemplo, para um local que é mais social para eles. Então você tem que imaginar como que essa pessoa iria para uma igreja. Então você iria, por exemplo, com camisa de botão, com calça jeans e um sapato no máximo, né? Não iria com terno e gravata para esse tipo de ambiente. Que é a diferença, por exemplo, de você atender pessoas de políticos, gente famoso, que você realmente tem que ir de grife. Porque se você não ir de grife, também a pessoa não vai ter confiança. As pessoas têm confiança com pessoa que tem um patamar muito parecido contigo. Então, só de você vestir de acordo com aquele paciente que você está atendendo, o público que você está atendendo, também gera confiança. E tudo isso você acha que um médico faz? Infelizmente, a maioria não faz. E as maiorias dos charlatões fazem. Tá? E tudo isso a gente tem que aprender mesmo, para conseguir atender de uma forma humanizada. Estou falando isso totalmente racional, gente. Né? Mas a humanização pode ser racional, sim. Claro que você tem a parte emocional, de agradar o seu paciente, de abraçar, né? Desejar que você tenha felicidades, desejar que Deus abençoe. Isso é muito importante. Mas também você tem que entender que tudo isso tem que ser junto à sua racionalidade. Não adianta você só ficar lendo livros de medicina. Se você ficar só lendo livros de medicina, você vai ser um médico desumano e você vai afastar os seus pacientes. Você estaria dentro dos 80% dos médicos que não conseguem fazer com que o paciente faça o seu tratamento. Tá bom? Então, o jaleco a gente não utiliza. Claro que o jaleco é um equipamento de proteção individual, então dentro do hospital a gente tem que utilizar o jaleco para você se proteger das infecções. Aqui a máscara, o jaleco, a luva, tudo isso aqui é equipamento individual, onde você deve utilizar dentro do hospital, onde você vai contaminar. Se você utilizar uma parada dessa como jaleco dentro do ambulatório, você está passando todo o germe hospitalar para o paciente. Então vai ser pior ainda, não só do ponto de vista de humanização, mas vai ser pior ainda também do ponto de vista de contaminar o paciente. Então, o jaleco não se utiliza para não contaminar os nossos pacientes com germes hospitalares, não utilizamos para não causar síndrome de jaleco branco, não utilizamos também para não aumentar demais o ar-condicionado e fazendo com que o paciente tenha postura de retração. Né? Então, isso tudo a gente fala adesão ao tratamento. No final das contas, cientificamente, racionalmente dizendo por que a gente humaniza, para adesão ao tratamento, que é 80% das falhas. E para isso também, uma das técnicas é a gente fazer com que tenha decisão compartilhada. Essa decisão é muito importante que a gente compartilhe. O que é uma decisão compartilhada no final das contas? Você falar com o paciente, dizer para o paciente, induzir o que o paciente fala que precisa daquele tratamento. Né? No final das contas, a gente só quer fazer as coisas. A gente não conversa na maioria das pessoas, né?
Não são todas, mas a maioria das pessoas conversam para simplesmente falar o que você quer que fale, né? Então, sei lá, até mesmo na briga política mesmo, sobre Bolsonaro e Lula, por exemplo, as pessoas não queriam mudar, né? Não queriam perguntar conceitos, o porquê que você votaria em um, votaria no outro, para a gente decidir mudar de opinião. Não, ninguém quer mudar de opinião, você só quer empurrar aquela opinião e você quer encontrar aquelas pessoas que têm a mesma opinião. Você não vai encontrar pessoas que mudam de opinião fácil assim. Você vê isso na vida cotidiana diária. E isso é ser humano, infelizmente. A grande maioria é desse jeito. Então, a grande verdade é que se para você conseguir fazer com que tenha uma adesão no tratamento, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer com que o paciente ache, né, que a ideia surgiu dele. Então, você tem que induzir que o próprio paciente fale que você quer fazer aquele tratamento. Isso é decisão compartilhada. Não falar que, você precisa de medicamento para pressão. Você falar, olha, eu medi a sua pressão, 14/9. Você sabe qual é a pressão boa? Tem uma noção? Você acha que essa pressão tá boa? Se o próprio paciente falar que não, a pressão tá alta e tal, né? Então, você não acha que é melhor utilizar o tratamento para medicamentoso, né? Algum remédio para baixar um pouco a pressão, e o próprio paciente falar, realmente eu vou precisar de algum medicamento, você ganhou. Que é o próprio paciente que está falando que tem que utilizar o medicamento, não é você que empurrou o medicamento. Se simplesmente você empurrar o medicamento e falar, tem que tomar esse medicamento para você baixar a pressão, normalmente esse paciente vai falar, não, eu vou tentar fazer isso do máximo possível, eu não tenho pressão alta, eu vou tentar emagrecer, eu vou tentar fazer exercício físico e não vou utilizar o medicamento. Ponto, é isso que vai fazer, e no final das contas nem vai fazer exercício físico, nem vai emagrecer, e nem vai utilizar o medicamento, infarta e morre. É assim que funciona, infelizmente, a vida cotidiana. Como que a gente vai ter que tentar reverter isso? É justamente comunicar com o nosso paciente, com a lábia mesmo, né? A gente comunicar com o nosso paciente e fazer com que o próprio paciente fale que necessita daquele medicamento. Não só medicamento, inclusive em relação ao exercício físico. Se você simplesmente falar que você necessita de fazer exercício físico, a grande maioria não vai fazer exercício físico. É você ir mostrando, né, para as pessoas, para o próprio paciente falar que necessita de exercício físico. O que você está sentindo em relação a quando você levanta objetos? Eu estou sentindo que tenho dificuldade de levantar objetos. E durante o dia, você sente que tem muita energia? Não, estou sentindo que a minha energia está fraca. O que você acha que pode melhorar essa sua falta de energia? Eu preciso de vitamina. É só vitamina que você precisa? Será que não é melhor, né, ir com o nutricionista, então? É só isso que você acha? Aí você pode até colocar um dinamômetro para ver a força muscular. Olha, sua força muscular também está baixa, né? Aí o próprio paciente começa a falar, realmente a minha força muscular está baixa. A partir desse momento, você pergunta, então, se a sua força está baixa, o que a gente tem que fazer? Malhar. E a partir desse momento, o próprio paciente falando que precisa de malhar, normalmente esses pacientes costumam aderir melhor do que simplesmente você falar, né? Um médico que nunca viu o paciente falar, você tem que malhar, o cara vai falar. Esse médico fala isso para todo mundo. Mas a partir do momento que você induz o próprio paciente a falar que necessita daquele negócio, você faz com que a adesão seja melhor. Isso faz parte da decisão compartilhada. Então a decisão não pode ser somente sua, empurrando para o nosso paciente. Se você quiser humanizar mesmo, a decisão vai ter que ser compartilhada. E essa decisão compartilhada você pode realmente fazer o que o paciente quer, mas você pode induzir que o seu paciente faça o que você quer. Doutor Hilton. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Seria bacana a gente trabalhar com esses pacientes, ou esse grupo, a alfabetização em saúde? Com certeza. Até mesmo porque, né, se a pessoa não sabe para que está utilizando aquilo lá, né, ou por que está utilizando aquilo lá, a adesão é muito baixa. Então, realmente, você alfabetizar do ponto de vista de saúde faz com que não só a adesão melhore, mas também os riscos, né? Porque tem muitas pessoas que simplesmente passam mal justamente porque acham que, deixei de tomar o medicamento, então vou tomar o dobro do medicamento à noite. É simplesmente porque a pessoa é totalmente ignorante. Então, quando você oferece a educação para os pacientes, faz com que a adesão desse paciente aumente substancial. E você vai ter consequências de melhora dessa adesão e o conhecimento do paciente também do ponto de vista financeiro para vocês, porque aquelas pessoas vão realmente te acompanhar para sempre, incluindo, né, pagando de forma particular. Também, quando você aumenta a adesão dos pacientes, o custo diminui muito.
Que acaba que quando você não adere e começa a utilizar o medicamento de forma incorreta, o tratamento vai ser subutilizado. Com o tratamento subutilizado, a melhora com o uso daquele medicamento é um pouquinho mais baixa. Então, a gente acaba associando mais medicamentos do que pessoas que realmente aderem àquele tratamento. Então, também para o paciente, né, diminui muito o custo. Pode falar. É a fidelização, né, do paciente. Isso, é a fidelização do paciente. E a humanização do paciente está extremamente ligado a essa fidelização do paciente, né? Então, em todos os aspectos, tanto para o paciente, tanto para o médico, é muito bem-vindo. Claro que, como eu digo, né, é muito difícil fazer isso num convênio, mas é possível. Como eu disse, a gente pode fracionar o convênio em 15 minutos, só que 4 consultas, um atrás do outro, né, mensalmente, utilizando o menor tempo possível para não glosar aquela sua guia, para não ser classificado como sendo retorno e você realmente receber por cada guia. Se você fizer isso, você vai ter um atendimento realmente humanizado e constante, né, de uma forma caprichada. Então, é possível, sim, fazer, e fazendo isso, provavelmente a qualidade do seu atendimento, assim como a qualidade da vida daquele seu paciente, melhora muito. Estamos falando de aspecto técnico mesmo, né? Aspecto prático, tá? Não é simplesmente falar que, devemos humanizar, né? Vamos ser felizes e panda. Não estamos falando isso, não. Estamos falando que realmente a gente precisa de fazer isso para melhorar a saúde do paciente. Inclusive, é até mais importante do que você ler um livro, texto de medicina, né? Como professor, normalmente eu não podia dizer isso, né? Eu sou professor universitário, assim como sou professor de pós-graduação. O que normalmente o povo tem que falar é que tem que ler mesmo artigo científico, tem que ser culto, tem que ser estudioso. Mas, cara, para falar a verdade, né, 80% não é isso. Você só vai estar dentro disso no 17%. Realmente, 17% dos pacientes são casos complicados e a gente tem que estudar muito para conseguir acertar. Mas os 80% são casos simples. A maioria são casos simples, onde qualquer médico iria acertar o diagnóstico. A diferença entre um médico com o outro é quão você consegue humanizar a ponto de ter a fidelização. É essa a grande maioria da diferença, tá? Os 3%, infelizmente, Deus fez pra gente errar mesmo, né? Não tem, por mais que você seja o cara melhor do mundo, do ponto de vista conhecimento médico, você iria errar. Isso acontece, infelizmente. Tá? Também porque a medicina é probabilística, né? Não é uma ciência exata pra gente sempre acertar. Ok? Então, por isso que a gente fala em relação à decisão compartilhada, muito importante a gente conseguir fazer essa fidelização e a decisão ser sempre compartilhada, né? Mesmo que seja alguma decisão que é cientificamente muito bem provada. Aqui um trecho aqui, né? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Salmos 16, 7. Samuel, desculpa, Samuel 16, 7. A gente tem que ser realmente suficientemente humilde para saber, né? Por mais que a gente seja o melhor médico, a gente vai ser um médico ruim se a gente atender em 15 minutos. O melhor médico atendendo em 15 minutos é muito pior do que um recém-formado que atende 1 hora, tá? Isso aí é definitivo. Como eu disse, 80% dos casos são casos simples, onde o recém-formado vai acertar do mesmo jeito que um especialista. Então, a gente tem que ter a humildade para ver realmente o coração dos nossos pacientes, né? E não simplesmente ficar achando que a sua grandeza, o seu corpo, o seu título realmente impressionante resolve alguma coisa. Isso não vai resolver na prática, né? Aqui a gente vai trazer um caso clínico para vocês, que é um paciente de 90 anos de idade, onde estava em uso de duloxetina. É um antidepressivo que atua sobre as dores, 60 mg, um comprimido pela manhã. Como que ela aumenta a adrenalina faz com que você não sinta dor. Quando você está aí com exercício físico e tal, na maior adrenalina, a gente não sente dor. Quando esfria o corpo, que a gente sente dor, né? A duloxetina dá essa adrenalina para melhorar a dor, e também como que tem a adrenalina faz com que tire um pouquinho da depressão. Pregabalina, 75 mg, é um medicamento anticonvulsivante que também é utilizado muitas vezes para você dormir e tirar a dor. A pregabalina, né, por ser anticonvulsivante, diminui a eletricidade que passa no cérebro. Se diminuir a eletricidade que passa no cérebro, também vai diminuir a eletricidade sobre a dor que passa no cérebro, diminui a dor, né? E também como que ela diminui o cérebro, diminui a eletricidade no cérebro, vai dar sonolência. Então, por isso que normalmente o povo utiliza para a noite. Então, já está utilizando 2 medicamentos que normalmente utiliza para as dores,
que a dona que o senhor João está reclamando, né? Que tem a Maria, que é a filha que está vindo aí. Enalapril, 2 vezes ao dia, é um medicamento antihipertensivo. Metoprolol, 50mg 2 vezes ao dia. Beta-bloqueador, normalmente a gente utiliza tanto para diminuir a pressão, mas também para melhorar a taquiarritmia, para o coração bater um pouquinho lento. Omeprazol é um medicamento que utiliza para o estômago, diminuir a acidez do estômago, né, que a gente utiliza. Rosuvastatina, que é um medicamento para diminuir o colesterol do corpo. Ácido acetil salicílico, AS, que é para fazer com que o sangue fique bem lisinho, para não entupir. Então, tanto a rosuvastatina como a AS são medicamentos para não ter infarto nem derrame. Normalmente a gente utiliza para os casos que você já teve infarto ou derrame, para não ter novos infartos e derrame no caso da AS. A rosuvastatina é para prevenção tanto primária quanto secundária. A metformina, que é o remédio da diabetes. Insulina, que também é remédio para diabetes, injetável. Insulina glargina, também é remédio para diabetes. O paciente estava com hemoglobina glicada de 5,6. Paciente de 90 anos de idade, hemoglobina glicada de 5,6. A gente considera o paciente como sendo polifarmácia já com 5 medicamentos, tá? Com 5 medicamentos, tem 50% de chance de você ter efeito colateral do medicamento. Com 8 medicamentos, é 100% de chance de você ter efeito colateral de algum dos medicamentos. Então, esse paciente, a gente tem certeza que tem efeito colateral de algum dos medicamentos, tá? Então, deixando bem claro isso. Por que que isso acontece? Muitas vezes é por causa que o nosso tratamento está sendo desumano. Então, simplesmente, vai para o cardiologista, passa o medicamento para pressão. Vai para o endocrinologista, vai e passa o medicamento para diabetes. Vai para o gastroenterologista, passa o medicamento para queimação do estômago. Vai para o psiquiatra, passa o medicamento para dormir, né? E passa o medicamento para depressão. E assim vai, assim por diante. Então, simplesmente, isso acontece por quê? Porque não está considerando aquilo lá como sendo ser humano, e sim está considerando como sendo peça. O coração, o rim, o hormônio, a mente, tudo separado. Isso também faz parte, infelizmente, de um tratamento desumano, tá? Quando a gente considera em oferecer um medicamento, se a gente está pensando em humanização, também a gente tem que considerar a idade do paciente. Lembrando que a idade do paciente é 90 anos de idade, tá? Qual é a queixa do próprio paciente? As dores. Qual é a queixa do acompanhante? O acompanhante fala que o paciente está com falta de motivação. Então, está falando que o paciente está depressivo, no final das contas. E qual é a nossa queixa? O que a gente fica muito incomodado é a polifarmácia do paciente, até mesmo e também do risco cardiovascular dos pacientes, né? O que a gente deve fazer do ponto de vista de humanização desse nosso paciente? Vamos lá. Se o paciente está sentindo dores, a ideia é a gente ter que aumentar realmente o medicamento para dor. Só que o que acontece em relação a duloxetina e metoprolol? Duloxetina é um medicamento para aumentar a adrenalina. E o metoprolol é um medicamento para diminuir a adrenalina. Faz sentido a gente utilizar o medicamento para aumentar a adrenalina de um lado e diminuir a adrenalina do outro? Por que a gente utiliza um medicamento antiarrítmico como metoprolol? É para justamente você bloquear o receptor beta adrenérgico, adrenalina, para o coração bater mais lento. Só que, infelizmente, o metoprolol também passa por barreira metacefálica e vai para o cérebro, fazendo com que você bloqueie também a adrenalina cerebral. Então, você está utilizando um medicamento que aumenta a adrenalina do outro lado, um medicamento que diminui a adrenalina do outro. Esse paciente tem riscos muito altos de você ter arritmia, aí você vai ter que conversar em relação ao paciente. Quando a gente conversa com um paciente com 90 anos de idade, é importante saber qual é a meta para esse paciente. Qual é a meta desse paciente com 90 anos de idade? Quando eu conversei, ele falou que a minha meta é melhorar as minhas dores para eu ter qualidade de vida hoje, agora, e não para daqui a alguns anos. Eu não estou mais preocupado com tanto, porque eu estou já com a aceitação em relação à minha vida. Tenho 90 anos de idade, todos os meus filhos já são criados, já estão grandes, né? Já conseguia realizar todas as partes financeiras que eu queria realizar, já estou casado, já estou muito bem, né? Então, eu não tenho tanto medo em relação à perda da vida. Só que eu quero, né, pelo menos o momento que ainda tenho na minha vida, eu quero ter a minha qualidade de vida. Por isso que eu quero melhorar as minhas dores. Já em relação ao acompanhante também. O acompanhante, para o acompanhante, ele fala, tem 90 anos de idade, se acontecer alguma coisa e falecer, eu entendo que Deus quis levar. Né? São evangélicos aí, né? Então entende que Deus quis levar. Então, nesse aspecto, não estão tão preocupados em relação ao tempo de vida como os cardiologistas pensaram em melhorar em relação ao tempo de vida.
Em outras palavras, significa que esse paciente daria para pensar, inclusive, em cuidado paliativo? Por motivo de dor, esse paciente está quase cadeirante, né? Utiliza o andador de vez em quando, mas sente dores intensas e acaba que você não consegue caminhar com tanta frequência. Utiliza quase sempre a cadeira de roda. Ok? Então, a gente tem que lembrar isso, levar em consideração. Então, a gente não pode simplesmente achar que deve oferecer medicamentos, por exemplo, para oferecer alguma coisa para o futuro. O que a rosuvastatina e a AS faz? É para você não infartar no futuro, né? Tanto a AS quanto a rosuvastatina. A prevenção, esse paciente, inclusive, é questão de prevenção primária, tá? O paciente nunca teve infarto e nunca teve derrame. O paciente está utilizando aspirina e a rosuvastatina. Em casos de você nunca ter infarto ou derrame, quando a gente faz o cálculo para daqui a 10 anos. Quando você utiliza um Scott Framingham, por exemplo, para você fazer o cálculo de qual é o risco do paciente ter infarto ou derrame, a gente chama aí de risco moderado a alto acima de 10% e a gente pede para utilizar o AS ou rosuvastatina para você não ter infarto e derrame. Para quando? Daqui a 10 anos. Faz sentido utilizar medicamento para daqui a 10 anos para um paciente que tem 90 anos de idade? Todo remédio tira a saúde de um local para colocar em outro. O que o AS e a rosuvastatina está fazendo? Eu estou tirando a minha saúde de agora para te oferecer saúde para daqui a 10 anos. A rosuvastatina, que é o medicamento para colesterol, você está tirando junto com o colesterol a massa muscular. Quando retira a massa muscular, você sente dores musculares por causa disso. Quando você tira a massa muscular, você sente fraqueza com dificuldade de caminhar, tá? Quando você tira o colesterol também, o nosso célula é envolto por uma membrana, chamada membrana bifosfolipídica, que significa gordura. Tá? Então, quando a gente utiliza esse tipo de medicamento, a gente afina também a célula, fazendo com que tenha menos gordura na célula, fazendo com que vírus e bactéria entrem com mais facilidade. Então, para a saúde de agora, você enfraquece o músculo, causa dores musculares e causa facilidade de você se infeccionar. Para daqui a 10 anos não ter infarto e derrame, porque o colesterol ela não entope de uma vez, né? Na prevenção primária, tá? Na prevenção primária ela vai entupindo aos poucos e depois de 10 anos ela entope a ponto de paciente ter infarto ou derrame. Então, se você infartar agora, o problema não é colesterol de agora, foi o problema de ter colesterol de 10 anos atrás. É isso que você tem que entender para a prevenção primária, para quem nunca teve infarto ou derrame. É diferente de pessoas que já têm stent, tá? Se você já tem stent no coração, molinha no coração para abrir, para circular mais sangue, para quem já infartou, né? Esses pacientes vão infartar, vão ter derrame ou infarto numa probabilidade alta dentro de um ano. Então, estamos falando de prevenção dentro de um ano, que é diferente de prevenção primária, que é a prevenção daqui a 10 anos. Então, para este paciente que tem uma meta, que não tem uma meta de viver mais do que 100 anos, não faz nenhuma lógica utilizar rosuvastatina e AS. Por isso que a gente suspendeu. Assim como se a dor é pior do que a arritmia e ele não está preocupado com vida, é melhor a gente tirar o metoprolol, que o metoprolol causa mais dores, já que está inibindo a adrenalina cerebral do paciente, e a gente aumentar a duloxetina para aumentar a adrenalina cerebral para melhorar a dor do paciente, né? O enalapril também a gente suspendeu, que é o medicamento da pressão. O que acontece com a pressão também? Para vocês terem ideia, a pressão também, a meta é diferente de acordo com a idade. A nossa meta, como a gente aqui, né, os jovens, vocês jovens, vocês vão ter que ter uma pressão aí de 12/8, tá? Essa pressão 12/8 te garante que você não vai ter problemas aí dos 30, 40 anos pela frente. Quando você entra dos 60 a 80 anos de idade, a nossa meta aumenta para 13/8. Por quê? A pressão faz com que você circule mais sangue no seu corpo. Se circula mais sangue no seu corpo, você sente melhor, inclusive, quando você tem pressão um pouquinho mais alta. Então, você vai ter mais circulação de sangue, mais oxigênio, mais energia. Então, Deus fez o nosso corpo para dos 60 a 80 anos de idade aumentar um pouquinho mais a pressão, para a gente ficar mais acordado, mais forte. Tá? A partir dos 80 anos de idade, a meta passa 14/9. Inclusive, se é um cuidado paliativo exclusivo, onde você não fica surpreso se o paciente falecer dentro de um ano. Cara, alguém aqui fica surpreso se esse paciente falecer dentro de um ano? Diabético, hipertenso, quase acamado, falecer dentro de um ano não é uma surpresa. Para esses pacientes, você pode ficar com uma pressão de 16/10, que não teria problema nenhum. Essa pressão até 16/10 também só vai causar problema para daqui a 10 anos.
Se você diminuir a pressão, você vai sentir fraco. Se aumentar a pressão até 16/10, você só vai sentir essa pressão para daqui a 10 anos. Do 16/10 até 18/11, pode ser que você sinta a sintomatologia agora. Pode ter sentido dor de cabeça, ou você sentir um pouquinho de tontura, se a pressão estiver de 16/10 até 18/11. Acima de 18/11 é um caso de crise hipertensiva, né? Que pode ser emergência ou urgência. Então, a partir de 18/11, a gente sabe que causa sintomatologia. Do 16/10 até 18/11 a gente fica na dúvida, e 16/10 para baixo a gente sabe que não causa sintomatologia. Ah, mas a minha tia sente dor de cabeça com uma pressão 14/9. A causa-consequência é inversa. Quando a gente tem dor de cabeça, precisa de circular mais sangue na nossa cabeça para melhorar a dor. Então Deus fez para o nosso corpo aumentar a dor, para passar mais sangue na nossa cabeça para sentir alívio da dor. Então, se você tem dor de cabeça com pressão de 14/9, não é preciso, para você justamente não gastar aquela energia para fazer com que você acumule gordura. Em outras palavras, se você inibir a adrenalina, está atrapalhando quem? A duloxetina. Então, de novo, a gente estava utilizando 2 medicamentos que têm um potencial grande de inibir a adrenalina. Se você está utilizando 2 medicamentos que têm um potencial grande de inibir a adrenalina, vai doer pra caramba. Então, além do mais, que a própria agulha da insulina, ficar furando toda hora, causa sofrimento. Então, perceba, o que eu estou fazendo aqui? Estou destruindo o protocolo. Porque o que é protocolo? O protocolo tem pressão alta, oferece remédio de pressão. Tem glicose alta, oferece remédio de glicose. O que a gente tem que fazer? Humanizar. O que é humanizar? É entender quais são as necessidades do nosso paciente, entender qual é a necessidade do nosso acompanhante, entender qual é a nossa necessidade, até a gente pensar em inibir a necessidade, porque a nossa necessidade é sempre manter o paciente vivo, custe o que custar. A gente sempre foi ensinado dessa forma, para manter o paciente vivo, custe o que custar. A gente tem que, às vezes, inibir esse pensamento se o próprio acompanhante, o próprio paciente, está entendendo que está em aceitação, que em algum momento morre. Todo mundo morre, gente, não tem como. A gente nasce, vive, né, cresce, reproduz e morre, gente. Então tem momento que vai ser inevitável. Se é um momento inevitável, qual é a prioridade? A prioridade é oferecer mais qualidade de vida agora e desconsiderar o paciente viver 100 anos para frente. Isso também faz parte de humanizar. Ah, mas é desumano deixar ele morrer. Desumano é botar esse paciente para UTI, entubar, colocar em um bocado de aparelho, manter o paciente vivo sofrendo durante 2 meses, né? Sentindo dor pra caramba, e deixar esse paciente morrer com sofrimento. Isso sim é desumano. Sendo que não é a vontade nem do paciente, nem do acompanhante isso. Então, por isso que quando a gente pensa em humanização, às vezes a humanização significa vamos quebrar o protocolo do paciente. Ah, doutor, eu quero tomar canabidiol. Posso? Tu tem 90 anos. Qual é o problema da maconha? Tu vai ficar viciado. Tu tem 90 anos. Você tem problema de ficar viciado? Não tenho. Posso ficar viciado tranquilamente. Então toma. Tá? Ah, mas doutor, é uma controvérsia utilizar canabidiol, né? O canabidiol, inclusive, ela é um medicamento que só demonstrou realmente, né, cientificamente comprovado para tratar algumas crises convulsivas refratárias, umas crises convulsivas difíceis de atender, principalmente na área da pediatria, né? Lennox-Gastaut, que é um síndrome com crises convulsivas muito difíceis de controlar, você consegue controlar com canabidiol. Demais tudo é off-label. Tem negócio de melhora memória, que melhora as dores, que melhora a náuseas e vômitos, aumenta peso, diminui peso, todas essas paradas todas aí são off-labels, ou seja, significa que ninguém tem certeza, né? Então é uma opinião de alguns especialistas e a gente não pode ter certeza. Mas esse paciente que não tem tanta sobrevida assim, pode utilizar? Utiliza o que quiser, pode utilizar mandinga da tia, não tem problema nenhum. Se você se sente melhor com isso, utilize. Inclusive, uma das coisas que é mais comprovado cientificamente é justamente o placebo. Vocês sabem que todos os artigos científicos que são renomados, a gente tem que colocar no controle o placebo. Por que a gente tem que colocar no controle o placebo? Porque é a coisa mais estudada dentro da medicina, é o placebo, que funciona. Se o placebo não funcionasse, nenhum estudo científico precisaria de utilizar placebo dentro do tratamento, né?
Então, qual é o tratamento que é mais bem estudado dentro da medicina? O placebo, gente. Então, se o paciente se sente bem tomando maconha, que tome a maconha. Claro, em pacientes que a meta é se sentir bem. Ah, maconha se sente bem em curto prazo? Sente, cara. Qualquer droga se sente bem em curto prazo. É por isso que todo mundo fica drogado aí. Todo mundo não, desculpa. Né? Acredito que vocês não estejam drogados, espero. Mas, considerando isso, tá? O povo utiliza justamente o que você sente bem-estar, inicialmente. E se você está diante de um paciente que está em cuidado paliativo, diante de um paciente que tem uma sobrevida média menor do que 1 ano e que fala que não tem interesse em manter tanto tempo de vida pela frente, eu quero ter o conforto, faça o que é mais confortável, por mais que isso seja placebo. Tem muitos médicos que falam, não, isso é placebo, não utilize. Uai, se isso é placebo, utiliza. Se você acha que isso não vai fazer mal, claro, né? Tá bom? Então, para esse paciente, considerando que esse paciente não tem um tempo muito pela frente, e, portanto, provavelmente não vai fazer tanto mal para esse paciente, se ele quer utilizar, utiliza maconha. Ah, mas isso aí é baseado nos fatos? Só se você colocar em cima do jornal, né? Para falar que a maconha é baseado nos fatos. Ou que é piada ruim. Mas é isso, tá bom? Outra coisa que a gente pode oferecer para o paciente, a gente pode oferecer a fototerapia, né? Como a gente disse, a iluminação é um dos tratamentos que a gente pode oferecer sem utilizar o medicamento. Então, existe hoje um aparelho chamado de fototerapia mesmo, tá? Para o sono. Se você colocar na internet fototerapia para sono, você consegue encontrar o aparelho que oferece 100.000 lux para fazer aquela mimetização. Isso para pessoas que estão acamados. Esse paciente é quase acamado mesmo, né? Então, a gente oferece essa fototerapia para melhorar, para mimetizar o sol. E a gente pede a ajuda da equipe multidisciplinar. Toda ajuda é bem-vinda, inclusive a ajuda de literalmente cachorro, periquito, papagaio, né? Que é a pet terapia que a gente fala, tá? Então toda ajuda é bem-vindo e você não ser tão soberbo a ponto de dizer que aquele ajuda você não precisa, que o que você precisa é esse medicamento. A gente escuta muitas palavras desse jeito. Vocês vão escutar daquela pela frente, né? Ah, esse remédio é para sempre. Não existe medicamento para sempre. Vocês viram, eu quebrei protocolo pra caramba aqui. Então, existem medicamentos que não vão ser para sempre. Não existe. Tudo nasce, cresce, reproduz e morre. Medicamento também. Medicamento tem um momento que você vai nascer, que você vai introduzir o medicamento. Tem um momento que você vai crescer, que vai aumentar a dose. Tem um momento que vai reproduzir, que você vai associar medicamentos para tentar resolver. E tem momentos que vai ter que morrer. Aquele medicamento tem que sair. Mas sempre vai ter um momento que esse medicamento vai ter que sair. Então não existe medicamento para sempre, como muitas pessoas ficam falando. Tem muita gente que é desumano, infelizmente, que fala isso. Isso é desumano. É você não considerar que a pessoa vai mudar. A humanidade muda por natureza. A humanidade é uma coisa social, onde você vai ter que ter relacionamentos, e esses relacionamentos faz com que a pessoa mude em relação, inclusive, à meta. Hoje a sua meta pode ser viver mais 40 anos. Daqui a pouco a sua meta vai ser ter uma qualidade de vida agora e não quero viver mais 40 anos pela frente. Se as metas vão mudar, os medicamentos também vão mudar. Não vai existir nenhum medicamento que você pode oferecer. Fulano de tal, seu João, esse remédio vai ser para sempre. Você tem que tomar sempre e para sempre. A partir desse momento, você está sendo desumano. Cuidado. Tá? Então, sempre fala, olha, hoje você precisa desse medicamento. A gente pode discutir, vamos compartilhar essa decisão, podemos discutir daqui pela frente para a gente mudar. Isso faz também com que a pessoa fique mais animada com a própria saúde. Ficando mais animado com a própria saúde, ele vai voltar para a sua consulta para a gente poder discutir mais e mais até você chegar no consenso melhor, né? A conversa não pode ser simplesmente eu vou dar esse remédio pronto. Vai ter que sempre discutir, porque a dependendo da discussão com o seu paciente, o seu tratamento vai ser totalmente contra o protocolo atual da medicina. Ok? Alguma dúvida aí? Eu fiquei um pouco, não é nem dúvida, mas assim, a gente está num momento assim, saindo do ciclo básico, entrando no ciclo clínico, que a gente começa a ter mais aulas com médicos, né? E parece que cada professor médico que aparece, a gente se interessa pela especialidade dele. E eu fiquei meio tentada, assim, vou mentir. Só que eu fiquei com uma dúvida, porque no início da aula o senhor falou assim, que os 7 Is da geriatria, eles não são só para idosos, eles também são para jovens, né? É para todo mundo. Mas então, qual que é a diferença entre a geriatria e a medicina da saúde da comunidade?
Então, a medicina da saúde de comunidade, ela não só vai ver realmente esses 7 Is da geriatria. A medicina da saúde da comunidade também vai ver em relação ao parto do paciente, o pré-natal, isso aí a gente não vai ter, né? De fato, as crianças também, crescimento, desenvolvimento, isso também vai ser feito na medicina da saúde de família. A medicina da saúde de família realmente é para resolver 80% dos problemas de todo mundo, inclusive para englobar toda a família. Já na medicina da geriatria mesmo, o que a gente foca mesmo são nesses Is da geriatria, né? Instabilidade, incontinência, no final das contas a gente vê quase todas as doenças. É difícil ter alguma doença que a gente não vê na geriatria, né? Só se fosse uma doença genética, que realmente a gente não vai ter tanto acesso. Mas, no final das contas, a gente é muito parecido. Tanto é que tem muita gente aí da medicina de saúde e família fazendo pós-graduação comigo, né? Dentro da geriatria. Tá? A gente abrange realmente muitas coisas e o nosso foco realmente é muito mais voltado para bem-estar como geral mesmo. A gente realmente preza muito pela parte espiritual, social, né, emocional, além da parte física. Tá? Isso a gente preza bastante. No caso de medicina da família, eu vejo que os colegas realmente prezam muito em relação à parte social. A gente vê que ela realmente preza bastante pela base espiritual e físico, mas às vezes elas são um pouquinho mais frágeis em relação à medicina da psiquiatria e psicologia. Né? A gente tem muito mais formação da psiquiatria e psicologia do que a medicina da família, e a gente não tem nenhuma formação de crianças e nem de grávidas, e a medicina da família teria essa formação de crianças e grávidas também. Ok? Teoricamente, do fluxo, seria primeiro com a medicina da família. Viu que a medicina da família não está dentro dos 80% que o médico da família consegue resolver, você passa para o especialista. E a gente está dentro do especialista, que é os 20%. Né? Então, teoricamente, na Secretaria de Saúde, primeiro passa pela medicina da família e depois vai passar para a geriatria, se o médico da família vê que há polifarmácia e o médico da família não conseguiu resolver. Vai para o geriatra. A incontinência, o médico da família não conseguiu resolver e não quer operar, né? Não quer ir para o urologista, vai para o geriatra. A demência, o médico da família não conseguiu resolver, vai para o geriatra. Ok? Entendi. Obrigada, professor. Perfeito. Mais alguma coisa? Professor, só mais uma. Pode dizer. A sua visão em relação à medicina alternativa e complementar. Perfeito. Aqui também é um pouquinho diferente em relação à geriatria, tá? A geriatria, a gente não é medicina integrada. Né? Quando a gente fala de medicina integrativa, a gente tem que integrar a medicina tradicional com a medicina alternativa. Isso é chamado de medicina integrativa, onde você tem a formação também de outras medicinas alternativas. Na medicina de saúde e família, inclusive, eles têm a formação também de medicina alternativa, tá? Então, tem algumas áreas que fazem acupuntura, tem áreas que utilizam, que aprende a fitoterapia, a homeopatia, isso aí tem dentro da saúde da família. Na geriatria não tem, a gente não é a medicina integrativa, a gente só utiliza a medicina tradicional, tá bom? Então, a gente não utiliza a medicina alternativa. Se perguntar em relação assim, se eu falar que eu tenho conhecimento de alguma delas, assim, eu não estudo isso, tá bom? Só que eu também não sou contra, né? Até mesmo que eu sou japa, né? Então, eu sou muito a favor de acupuntura, essas coisas assim, mas eu não estudo e eu não aplico, né? Eu não sou da medicina integrativa. Já o médico da família pode se tornar um médico integrativo mesmo, porque na formação, na residência médica deles, eles têm aulas sobre isso e às vezes eles têm formação sobre isso em específico. Bacana, okay? Muito obrigado. Mais alguma coisa? Então, gente, foi um prazer, né, poder aqui dar aula para vocês. Espero que tenha outros momentos aí também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, eu acho que a Letícia tem o meu contato. Aí qualquer coisa vocês mandem perguntas, qualquer coisa que vocês tiverem. Caso vocês queiram fazer pós-graduação comigo também, seja muito bem-vindo, tá? Até a gente também tem a parte prática aqui, eu vou no asilo para fazer ajuda aqui para o asilo, e a gente pode fazer atendimento conjunto também. Se vocês quiserem ser geriatras, você pode fazer pela a própria residência médica da geriatria também, mas tem a possibilidade de vocês fazerem a pós-graduação e 4 anos de prática geriátrica para poder fazer a prova da geriatria.
esses 4 anos de prática. Caso vocês queiram vir aqui uma vez por mês para fazer a prática comigo, também seria bem-vindo. Okay? Certo, só para agradecer em nome da Liga. E Ana, você ainda está sem áudio, né? O professor Valmir, ele é o nosso professor orientador da Liga. Opa, prazer, professor Valmir. E é só agradecer, foi uma aula, assim, a Iana até colocou aí no chat, que mudou toda a perspectiva da gente, assim, com relação a essa parte, porque a gente vê muito a questão da palhaçoterapia, a gente já lembra da pediatria, né? A gente esquece muito dessa área da geriatria. Foi, Sim. assim, enriquecedor. Muito obrigada. E terá outros convites, viu, professor? Tá certo. Então, boa noite para todos e bom descanso. Boa noite. Até mais. Obrigado, mestre.